Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a Revolução Industrial, aquela que acontece inicialmente na Inglaterra, na passagem ali do século XVIII para o século XIX, né, diria que seu início se dá ali no último quarto do século XVIII. A Revolução Industrial, ela representa mais do que a introdução da máquina a vapor. A Revolução Industrial, ela representa mais do que o surgimento das fábricas, das grandes indústrias, dos grandes instrumentos produtivos. A Revolução Industrial, ela representa a consolidação do capitalista. Você passa a ter um dono exclusivo dos meios de produção. Você passa a ter, a partir da Revolução Industrial, um dono das máquinas, das fábricas, da matéria-prima, de todos os instrumentos produtivos. A Revolução Industrial, na verdade, ela representa muito mais do que a introdução da máquina. Ela representa a consolidação de duas classes. O burguês, dono dos meios de produção, dono das fábricas, dono das máquinas, dono das grandes indústrias, de um lado, né? O burguês de um lado. Por outro ponto, você tem o operário, o dono da força de trabalho. Ou seja, a Revolução Industrial representa a consolidação de duas classes. É muito mais do que o surgimento da máquina e da fábrica. A Revolução Industrial, ela traz um novo reordenamento. Ela traz um reordenamento no que se refere aos trabalhadores rurais. Você tem o trabalhador rural, você tem um artesão que sai do campo e vai para a cidade, vai para a zona urbana, a fim de trabalhar nas fábricas. Fábricas que não conseguem absorver toda aquela mão de obra que vem da zona rural. O artesão, ele migra, vai para a zona urbana, o artesão sai de pequenas oficinas e vai tentar a vida em grandes fábricas, mas aquelas fábricas não conseguem absorver toda a mão de obra. Consequentemente, você tem uma massa de despossuídos, uma massa de marginalizados, uma massa de desempregados. Ou seja, a Revolução Industrial, ela proporciona fenômenos jamais vistos. Você tem o aproveitamento de mão de obra feminina a partir da Revolução Industrial. Estamos falando da Revolução Industrial, né, que se dá ali na passagem do século XVIII para o século XIX, aquela iniciada na Inglaterra. Você tem um aproveitamento de mão de obra feminina, mão de obra das mulheres, de crianças. Mulheres, crianças que trabalhavam jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Com salários, inclusive, inferiores ao homem. Você tem uma massa de despossuídos e desempregados e, consequentemente, você vai ter um maior índice de suicídios, de homicídios. Você não tinha uma rede de saúde, você não tinha uma legislação trabalhista, você tem um aumento no índice de alcoolismo, você não tem um planejamento no que se refere a moradias, para atender aquela população que saía do campo e ia para a cidade. Então perceba que a Revolução Industrial, ela é mais do que o surgimento da máquina, da fábrica. Ela propicia um novo, né, fica estranho, ela propicia um reordenamento. Inclusive você tinha antes um trabalhador completo, você tinha um artesão que participava de todos os processos produtivos, um artesão que fazia uma camiseta, por exemplo. Ele plantava o algodão, ele colhia o algodão, ele fazia a camiseta, ele fazia a tinturaria, ele sabia fazer todas as etapas do processo produtivo. A partir da Revolução Industrial, você tem um trabalhador fragmentado. Alguém que vai plantar o algodão, o outro que vai colher, alguém que vai fazer a costura do tecido e o outro que vai fazer a tinturaria. Então, se antes você tinha um trabalhador completo, agora você tem um trabalhador fragmentado. Então, a Revolução Industrial
reforçando, que é o ponto aqui, é mais do que a introdução da máquina, é mais do que o surgimento da fábrica. É a consolidação de duas classes antagônicas. Ao burguês interessa aumentar a jornada de trabalho do operário. E ao burguês interessa pagar menos ao operário. Por sua vez, ao operário interessa trabalhar menos e ganhar mais. A Revolução Industrial propicia a consolidação de duas classes antagônicas. Representa muito mais do que o surgimento da indústria, né? Estou reforçando. Representa novas configurações. Migração do campo para a cidade, crescimento vertiginoso das cidades. Cidades da Inglaterra, que eram dispersas, logo vão atingir 1 milhão de habitantes. Que para a época, ali, século XIX, é muita gente. Londres logo atinge 1 milhão de habitantes. Manchester cresce e logo atinge 300, 400 mil habitantes. Então você tem um crescimento estrondoso das cidades que não estavam preparados para receber aquela massa que chegava da zona rural. Então a Revolução Industrial propicia novos fenômenos sociais. Novos fenômenos sociais, inclusive, que vão servir de matéria-prima para o surgimento da sociologia. A sociologia, ela se consolida, ela se configura a partir dos fenômenos sociais propiciados pela Revolução Industrial. A própria Revolução Francesa, que se trata de uma revolução mais política do que econômica, vai passar pelo mesmo processo da Inglaterra. Então eu diria que a dupla revolução, a industrial, Inglaterra, e a francesa, vai propiciar, né, vai trazer elementos para a consolidação da sociedade capitalista. Ou seja, a própria sociologia surge na desagregação da sociedade feudal e na consolidação dessa sociedade capitalista, que se consolida a partir da Revolução Industrial e a partir da Revolução Francesa. Mas o ponto aqui de hoje é trazer um breve esclarecimento do que vem a ser a Revolução Industrial, né? E ele é mais do que o surgimento da máquina, ele é mais do que o surgimento da fábrica. Ela traz novas, né? Ela traz uma outra reconfiguração. O trabalhador que antes era um trabalhador completo, participava de todas as etapas produtivas, ele passa a ser um apêndice da máquina. O trabalhador ele serve para quê? Agora, para carregar a máquina e ligar a máquina. Para desligar a máquina e descarregar a máquina. Ou seja, novos fenômenos jamais vistos. Então é a partir da Revolução Industrial, somada aí à Revolução Francesa, que você tem a consolidação de duas classes, é claro também o surgimento das máquinas, das grandes fábricas, das grandes indústrias. E esse processo ele se inicia ali no final do século XVIII. Foi apenas um breve esclarecimento, espero aí ter colaborado, né, para uma revisão da aula. Grande abraço aí, galera!